Fala, meu amigo e minha amiga, como que vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula aqui da nossa semana do Projetista 4.0. Bom, na aula de ontem, a gente aprendeu um pouquinho sobre a oportunidade do setor de projetos fotovoltaicos, aprendeu realmente como que você pode atuar no setor de projetos fotovoltaicos, mesmo que você ainda não seja formado. Então, se você não entendeu nada disso, volta, assiste a aula de ontem e vem comigo que hoje a gente vai ter conteúdo puro. A gente vai mostrar para você um checklist que você tem que fazer sempre que você vai iniciar um projeto fotovoltaico. Beleza? Então, vamos para a aula de hoje. Antes de começar, eu quero dar um recado importantíssimo. Não tem relação com a aula de hoje, mas tem uma relação com todo o nosso ecossistema aqui. Existe a feira de energia solar, a Intersolar, ou Intersolar, né? Depende aí da pronúncia que você quer usar. Mas ela acontece em São Paulo e ela vai acontecer esse mês em São Paulo, é a maior da América Latina. E nós aqui do Azume, da E4, nós sempre estamos nessa feira. A diferença desse ano é que nós vamos ter um stand, ou seja, nós vamos ter um local nosso lá para receber todos os nossos clientes. Então nós vamos ter o stand do Azume e eu quero convidar você que vai estar na feira de São Paulo para ir lá conhecer a nossa equipe, bater um papo comigo, bater um papo com o Túlio, bater um papo com o Thiago, ou seja, todo mundo que vai estar um pedaço da nossa equipe lá para você nos conhecer, conhecer os nossos produtos, nossas soluções, bater um papo, tirar dúvidas. Vocês vão ser muito bem-vindos no nosso stand. Eu vou depois deixar aqui certinho a localização do nosso stand, que existem vários lá, mas eu já quero avisar que nós vamos estar lá e será um grande prazer recebê-los presencialmente, né, pessoalmente, porque a gente conversa online aqui no nosso stand, tá bom? Então já anota na sua agenda, Feira de Energia Solar, última semana aqui deste mês. Combinado? Então vamos que vamos e bora! Vem para a Intersolar aqui, ó, com o Azume e a galera da E4. Chegando aqui na nossa aula, esse é o checklist da aprovação. A gente vai mostrar aqui um passo a passo que você tem que seguir para você ter um norte aí, da onde que você tem que começar. Se você nunca fez um projeto na sua vida, você vai entender que com o passo a passo e com realmente uma orientação, você consegue fazer os seus projetos. Se você já está acostumado a fazer projetos, então é uma excelente dica para você pegar e organizar os processos, organizar como que você faz os seus projetos fotovoltaicos, porque esse checklist a gente usou por muito tempo e o Thiago usa ainda no dia a dia para fazer as aprovações do projeto e ajuda demais a gente não deixar nada para trás e não ter realmente reprovas, infelicidades aí que envolve a parte de aprovação do projeto fotovoltaico. Então, a aula de hoje é conteúdo puro e eu espero você junto com a gente. Então, na aula de ontem a gente falou da oportunidade que existe nesse setor de energia solar fotovoltaica, especificamente na parte de projetos. Hoje nós vamos falar do checklist da aprovação e amanhã a gente vai fazer aqui um projeto na prática. A gente vai desenhar aqui junto com você, fazer os diagramas, mostrar como que você faz um projeto aqui na prática. Então não perde por nada, é 100% gratuito. Obviamente para todo mundo que quiser entrar no nosso treinamento ele existe, falei dele ontem, hoje eu vou falar de novo, mas essa semana ela é gratuita, beleza? Então vamos que vamos. Se você está entrando aqui na primeira aula, só vou fazer uma apresentação muito rápida aqui para você entender quem que está falando. Meu nome é Vitor Zani, sou engenheiro eletricista, trabalho no setor de energia solar aqui junto com o Túlio, que é meu sócio aí que está dando joinha. Desde 2017 a gente começou a trabalhar, a gente foi integrador por muitos anos. Hoje a gente está na frente da E4 Educacional, que é a nossa escola profissionalizante, né? E4 Educação, que nós temos cursos de projetos, instalação, manutenção, vendas, tudo voltado para o setor de energia solar fotovoltaica, curso de segurança do trabalho, NR10, NR35, toda essa parte de profissionalizante para o setor de energia solar. E temos também o Azume, junto com o Mercado E4, que são as plataformas que os integradores usam. Hoje o Azume é usado por 2.800 empresas, passamos desse número já, que é as plataformas onde você consegue fazer dimensionamento, gerar propostas, está integrado com distribuidores, enfim, é uma plataforma completa para ajudar você no gerenciamento do seu negócio. E o Mercado E4 é uma plataforma de
conexão, onde nós conectamos projetistas com integradores, com instaladores, com vendedores. Então, mão de obra qualificada é ali dentro que você encontra. Principalmente para quem quer atuar na área de projetos, temos inúmeros integradores que não fazem projetos, que precisam de projetos ali dentro da nossa plataforma. Então vale muito a pena você conhecer. Então hoje nós atuamos especificamente profissionalizando o setor de energia solar fotovoltaica. Beleza? Então vamos que vamos. E hoje eu vou te mostrar como que você vai conseguir seus primeiros clientes dentro do setor de fotovoltaico, porque não adianta nada você saber fazer projeto, você entender que é uma oportunidade se você não tem clientes para atender. Então vamos fazer esse checklist aí da aprovação do seu projeto e vamos falar também de como que você vai conseguir pegar os seus primeiros clientes para colocar realmente um dinheirinho aí no seu bolso, beleza? O checklist da aprovação, como eu falei, e como que você vai dimensionar os seus sistemas fotovoltaicos. Então, vamos que vamos. No processo da integração, existe a venda de um sistema fotovoltaico, então você vai lá, se você for só projetista e não for o integrador vai fazer esse processo. Se você já for integrador e você também vai fazer o projeto, então você também vai participar dessa etapa, que é o quê? Vender. A gente só faz projeto para um sistema que vai ser conectado à rede elétrica. E para esse sistema ser conectado na rede elétrica, alguém tem que ser o dono desse sistema. Então, existe primeiro a venda desse sistema. Então, o consumidor final foi lá, vamos criar um caso fictício aqui, né? Vamos supor aqui que eu sou um cliente, eu fui lá, instalei. Eu não vou usar o meu exemplo não, porque depois vai confundir. Vamos supor que eu tenho aqui meu vizinho, ele resolveu instalar energia solar e eu fui lá e fechei o negócio com ele. Primeiro passo fiz um contrato com ele de prestação de serviço, negócio fechado, agora a gente vai iniciar toda a parte do projetos. A gente pega todo o equipamento que foi negociado ali, que vai ser microinversor, vai ser inversor, quais são os equipamentos, quais são as documentações que eu preciso, como que eu faço para mandar qual concessionária eu vou fazer esse projeto, como que eu faço para enviar essa documentação, ou seja, tem toda a elaboração desse projeto, que é dividido em várias etapas, a gente vai falar isso mais em detalhes para você. Depois que fez o projeto, você tem que executar essa instalação, então uma coisa é o que está no papel, eu tenho que tirar do papel e colocar na prática. Então a gente faz a execução e depois que fez a execução, existe a manutenção daquele sistema, ou seja, eu preciso limpar, preciso ver se ao longo do tempo não vai ter nenhum tipo de infiltração no telhado, preciso ver a qualidade ali dos conectores, das conexões, se não tem nada oxidando. Então, ao longo do tempo, como todo sistema de geração de energia, como tudo na vida, como seu carro, como sua casa, precisa de manutenção e aí é também uma fonte recorrente de rendas para muitos integradores. Então isso você fecha todo o ciclo aí do processo de integração e o que a gente vai falar hoje aqui é da parte de projetos especificamente, beleza? Então quando a gente fala de projetos, quem são os principais clientes dos projetistas, tá? Você é um integrador, se você for um integrador e faz os seus próprios projetos, você é o seu próprio cliente, né? E você pode até pegar projetos externos se você quiser agregar também. Mas para o projetista propriamente dito, os clientes são os integradores que são autônomos, então a gente vê muito integrador que está iniciando no processo, ele é um eletricista, ele já trabalha com aquecedor solar, então ele faz a venda de sistemas fotovoltaicos junto com outros tipos de sistema, como o sistema de aquecimento, trabalha na parte elétrica, e eles têm demanda sim por projetos. Então esses são clientes que você, projetista, pode ter. Existem as empresas de fato integradoras, que vivem exclusivamente 100% focada na parte de energia solar fotovoltaica, que são empresas maiores, que já têm uma recorrência de projetos, já tem ali 5, 10, 20, 40 projetos mensais, e aí sim você também tem um grande cliente potencial dentro dessa parte aí das empresas integradoras. Quais são as vantagens de ter esses tipos de clientes e qual que é a vantagem, indo um pouco além, de se trabalhar com um projeto fotovoltaico? Pensa bem, os integradores, aqui eu vou falar tanto de integrador autônomo quanto empresa de integração. Quando você faz um projeto fotovoltaico, o integrador ele não vai vender um projeto só na vida. Ele sobrevive disso. Então, ele precisa vender mais projetos. Então, existem integradores que eu conheço, que a gente já atende, principalmente pelo Azume, que faz 50, 60 propostas mensais. Existem integradores menores, que faz 2, 3, 4, 5 propostas mensais. Propostas não, clientes fechados mesmo, né? Instalação mesmo, contrato fechado, dinheiro no bolso. Então, todos esses projetos, eles precisam ser aprovados na concessionária, eles precisam de um projeto.
Então, existe uma certa recorrência quando você atende esse tipo de negócio, porque você não vai vender uma vez só para o mesmo cliente. O seu cliente vai voltar e comprar sempre de você, contratar sempre o seu serviço, porque é um serviço recorrente. É diferente de você, por exemplo, vender um carro para alguém. Ninguém troca de carro todo dia. Então, a pessoa pode ter uma recorrência, mas ela é muito maior. Ela vai trocar de carro, sei lá, o ano que vem, daqui 2 anos. Ela pode até voltar, você pode até fidelizar esse cliente, mas é um processo longo entre um evento de compra e o outro. No projeto fotovoltaico, não. Se você faz negócio com um integrador, todos os meses ele vai contratar o seu serviço, porque todos os meses ele precisa vender para sobreviver. Então, dependendo do tamanho do integrador que você fizer negócio, é o volume de serviço que você vai ter. E uma grande vantagem que existe aqui dentro do nosso ecossistema, agora quando eu falo ecossistema da E4 Energias Renováveis, é que no mercado E4.0, que é a nossa plataforma de conexão, lá dentro existem muitos integradores solicitando o projeto. Então, assim, realmente um espaço muito bom para você conseguir serviço. Além da recorrência, a gente que já é intrínseca ali do sistema fotovoltaico, né, da área de projetos fotovoltaicos, dentro do mercado E4 você consegue encontrar clientes. Olha que legal. Então, assim, essa é a grande vantagem, uma das grandes vantagens, né, de você trabalhar com projetos fotovoltaicos, que é a recorrência dos projetos, porque os integradores precisam comprar várias vezes o seu serviço, porque eles precisam vender, porque eles não vão vender um único projeto na vida. Beleza? Então é muito interessante essa questão da recorrência. E você encontra esses clientes, assim como eu falei, no mercado E4.0, que é uma comunidade perfeita para você encontrar esses profissionais do setor de energia solar fotovoltaico. E lembrando, vou até relembrar você aqui, que as inscrições para o nosso curso com o mercado E4 de bônus estão abertas até o dia 18, não deixa para depois. Você vai ganhar 3 meses de Azume, hoje o Thiago vai mostrar como usar o Azume, é a maior ferramenta do mercado, então não perde tempo não. Você vai ganhar 1 ano de acesso ao mercado E4, então assim, lá você vai conseguir pegar muito cliente, vai valer a pena demais. Você vai ganhar um curso completo de dimensionamento de grupo A, então é um curso completo das grandes usinas, como que você vai atuar nesse nicho. O pessoal tem muita dúvida nisso, então é um curso completo. E também você vai ganhar uma mentoria ao vivo junto com o Thiago para tirar todas as suas dúvidas. Então esses bônus, junto com toda a formação completa do Projetista 4.0, está aberto até o dia 18/8, com todos esses bônus. Não perde tempo, depois não adianta reclamar que você não conseguiu entrar, porque o Thiago está dando uma atenção exclusiva para essa turma. E cara, é um curso que ele te acompanha de perto, vale muito a pena, ainda mais com todos esses bônus que a gente está oferecendo, mas até o dia 18/8, não perde tempo, beleza? Então, vamos que vamos. Tiagão, mostra pra gente agora um pouco aí sobre o checklist da aprovação de projetos. Agora que o Vitor já te mostrou como encontrar os melhores clientes para sistemas fotovoltaicos, vamos aqui para um checklist, um passo a passo de como fazer um projeto fotovoltaico. Então, os primeiros dados, quando nós vamos fazer um projeto fotovoltaico, nós precisamos entender o padrão da concessionária. Afinal, esse nosso cliente, qual que é o padrão da concessionária dele? Esse padrão, ele possui um medidor monofásico, bifásico, trifásico? Qual que é a carga de instalação desse cliente? Isso também nós precisamos saber. A corrente do disjuntor de padrão, mesmo ele sendo monofásico, bifásico ou trifásico, você também precisa entender qual que é o valor de corrente desse disjuntor e, consequentemente, as seções dos condutores que ligam esse medidor lá no quadro de distribuição da edificação. Interna nessa edificação, esse quadro suporta mais circuitos? É outro ponto importante, porque a gente vai fazer agora um sistema de proteção do nosso sistema fotovoltaico, então eu preciso ou de um quadro novo ou então desse quadro interno dessa edificação. Na parte interna da edificação, a gente precisa entender, esse quadro da edificação, ele existe lá nessa edificação? Ele suporta mais circuitos ou ele está totalmente completo? Não consigo mais colocar nenhum tipo de disjuntor, mesmo monofásico, bifásico ou trifásico. Esse quadro, ele possui algum DPS, um dispositivo de proteção contra surto? Ele possui aterramento? Então essas são perguntas que nós precisamos fazer para os clientes para fazer um correto projeto fotovoltaico. Esses dados são essenciais. Para a instalação do sistema fotovoltaico, nós precisamos entender os dados do inversor, quantidade de inversores,
dados de módulos fotovoltaicos e quantidade de módulos fotovoltaicos e também o seu posicionamento. É essencial a gente entender onde será feito esse posicionamento desses módulos. Será no teto, será no telhado, será no chão, será no piso, onde que será feita a instalação desse sistema fotovoltaico. Então aqui a gente fez um checklist prático e rápido, que são as principais perguntas para fazer um correto projeto fotovoltaico. Então vamos entender esse checklist aqui, um passo a passo, como fazer essas perguntas corretamente para os nossos clientes. Lembrando, esse checklist é essencial para você fazer essa pergunta caso o seu cliente seja um integrador e ele precisa te passar esses dados, ou então caso você precise fazer essa visita técnica. Você também, se você for fazer uma visita técnica, você também precisa responder essas perguntas. Então, eu, Thiago, pego esse checklist num papel quando eu vou fazer uma visita técnica e vou ticando lá, qual que é meu disjuntor? E vou ticando e fazendo aqui para ficar correto o meu projeto. E sempre que eu preciso também, eu tiro fotos, hein? É outro ponto essencial para nós projetistas fotovoltaicos. Então, vamos entender aqui o padrão da concessionária. Tipo de medidor, como nós sabemos, ele pode ser monofásico, bifásico ou trifásico. Aonde que isso interfere para nós? Vou dar um exemplo aqui da CEMIG. Quando nós falamos do medidor monofásico, a CEMIG adota um tipo de caixa. Chama caixa de medição 1 ou CM1. Essa caixa de medição CM1 ela é diferente para medidores bifásicos e trifásicos, porque o medidor bifásico e trifásico adota a caixa CM2. Olha aqui, detalhe importantíssimo que a gente tem que entender quando vamos fazer um projeto para um sistema fotovoltaico. Se ele for monofásico, bifásico ou trifásico, o tamanho da caixa, consequentemente, as diferentes tensões. Por quê? Monofásico aqui em Minas Gerais, na CEMIG, é 127/220. Já tem estados que monofásico é 220/380. E bifásico e trifásico é 220 aqui em Minas Gerais ou em outros estados 380. Então, primeiro detalhe técnico que temos que entender. Qual que é o tipo da caixa desse medidor? Ele é monofásico, bifásico ou trifásico? Qual que é a tensão dele? 127, 220, 220 ou 380, beleza? Pegamos esses dados. Como eu disse a vocês, aqui na CEMIG, o monofásico é caixa CM1. Quando nós vamos fazer o projeto fotovoltaico, olha o que a CEMIG fala para nós. Poderá ser utilizada a própria caixa de medição já existente na unidade consumidora, desde que esteja em bom estado de conservação e condições de segurança adequadas. A caixa deve ser apropriada para modelo polifásico CM2. Como eu expliquei a você, o monofásico aqui da CEMIG é CM1. Para eu fazer o meu sistema fotovoltaico, ela não aceita. Tá vendo os detalhes técnicos que a gente tem que ter quando vamos fazer um dimensionamento, ou melhor, um projeto fotovoltaico? Imagine se você não sabe que o seu cliente possui um padrão monofásico e você vai e pede o correto lá, e você vai e pede a instalação de sistema fotovoltaico, seu projeto é reprovado e você vê que é porque o medidor dele é monofásico e você não esperava por isso. Então, os detalhes técnicos que temos que ter durante o nosso sistema fotovoltaico, durante o nosso projeto fotovoltaico. Agora, outro ponto interessante, qual que é a carga dessa instalação? Por que eu preciso saber isso, Thiago? Porque quando nós vamos fazer um sistema fotovoltaico, ele precisa ter uma geração máxima que a gente fala, que é a potência de saída dos nossos inversores. Ele pode ter uma potência máxima. Como que eu sei disso? Através da carga dessa instalação. Por quê? Aqui na CEMIG, eles têm as tabelas ND 5.1. Essas tabelas, todas as concessionárias possuem as suas tabelas, beleza? Então aqui, tabela 1, dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidos por redes de distribuição secundárias trifásicas, ou seja, eu sei que o meu transformador da minha rede é trifásico. Como nós sabemos, existe também transformadores bifásicos. Então, se o meu transformador é trifásico e eu tenho um sistema monofásico, então isso é interessante a gente entender a carga da instalação. Por quê? Ah não, meu cliente ele não quer um sistema de 8 kW, ele quer algo a mais, ele quer de 20 kW. Então, peraí, então se eu tenho uma edificação com uma carga instalada de 8, ele não vai atender, eu preciso fazer a mudança do meu padrão, da minha concessionária, consequentemente pedir um aumento de carga. Então, por exemplo, que eu falei com vocês de 20 kW, onde que está isso aqui? Está no C2,
15,3 a 24. Então, peraí, se meu cliente quer 20, então eu vou pedir um aumento de carga aqui, no caso da CEMIG, para sistema de até 24 kW. Aí sim, o meu sistema fotovoltaico, o meu cliente, vai poder ser injetado na rede. Por isso, pessoal, que tem aquela ideia que o pessoal fala, será que tem carga disponibilizada na rede da concessionária? É por isso que você tem que ficar atento. O transformador da concessionária é exclusivo para alimentar todas as edificações, você concorda comigo? Então, se você for fazer um pedido de aumento de carga, esse transformador que alimenta essa edificação precisa sim receber esse aumento de carga. Então, é essencial entender esses dados técnicos para você poder passar para os seus clientes. Nesse exemplo que eu acabei de dar, se o seu cliente tem um padrão monofásico de 8 kW, mas ele quer agora uma geração de 20 kW, então você vai ser preciso um aumento de carga. Será que a concessionária atende? Olha que pequenos detalhes que a gente tem que ter durante um projeto fotovoltaico. Por isso que nós, aqui da E4, no curso de projetista fotovoltaicos, fazemos esse acompanhamento com os alunos, tirando dúvidas, mostrando a eles como fazer esse pedido de aumento de carga, porque sem isso, talvez o seu cliente pode não querer fechar o projeto com você. Outro detalhe importante, correntes do disjuntor de padrão da concessionária e seção dos condutores. Isso tudo está vinculado nesse pedido de aumento de carga, ou melhor, na carga instalada do cliente. Por quê? Se você vem e chega para o seu cliente e ele fala para você que quer fazer esse pedido de aumento de carga. Então a gente tinha falado no máximo 8, passou para 20. Então você sabe que agora a carga disponibilizada para o seu cliente é de no máximo 24, consequentemente quanto que tem que ser a geração mesmo? No máximo 24 kW. Com isso, olha que interessante. Eu tinha um sistema monofásico de 63 amperes com condutores de cobre de 16 milímetros quadrados para as fases e neutro e o condutor de proteção 16 milímetros quadrados. Agora eu aumentei a carga do meu sistema para o meu sistema fotovoltaico conseguir alimentar a rede da concessionária. Nesse caso, agora passou para 4 fios. Então eu tenho quantas fases agora? 3, não uma mais. Então agora o meu sistema é trifásico. A corrente do meu disjuntor é a mesma, 63 amperes. Só que agora o meu disjuntor é o que mesmo? Trifásico. E qual que é o condutor? 16 milímetros quadrados. E o condutor de proteção também 16 milímetros quadrados. Então, o que diferenciou quando eu fiz esse pedido de aumento de carga para o meu cliente? Ele saiu de um medidor monofásico para um medidor trifásico. O disjuntor deixou de ser monofásico de 63 e passou para trifásico de 63. Eu tinha uma fase e um neutro. Agora eu tenho 3 fases e um neutro, além do condutor de proteção. Outra coisa interessante que nós falamos, a troca do medidor de monofásico para bifásico, o que eu tenho que fazer na caixa de medição? Tirar a CM1 e colocar a caixa de medição CM2. Olha que cuidados que temos que ter durante um projeto fotovoltaico. Compreender o nosso cliente, saber se ele precisa ou não de aumento de carga, consequentemente informar para ele a troca do medidor, troca da caixa de medição, adição de novos condutores. É muito legal quando a gente trabalha com projeto fotovoltaico, pessoal. A parte interna da edificação. Esse quadro, ele suporta ou não novos disjuntores? Se eu estou trabalhando com um sistema bifásico, eu preciso de pelo menos 2 pontos de conexão interna desse quadro. Esse aqui, por exemplo, a gente vê que a gente não tem nada nele. Ele está totalmente completo, eu não consigo colocar nem um disjuntor bifásico. Já esse quadro aqui, ele possui 3 entradas. Eu poderia pegar esse disjuntor monofásico e colocar para cá. Então eu poderia colocar aqui até um disjuntor trifásico. Só que olha o cuidado que temos que ter durante um projeto fotovoltaico. Neste caso aqui, os 2 quadros, eles não me atenderiam. Por quê? Olha que interessante. Esse aqui eu já estou vendo que nem disjuntor ele consegue atender. Esse aqui eu consigo colocar um disjuntor bifásico. Agora, se meu sistema for bifásico, ok. Mas aonde que eu vou colocar meu DPS? Eu tenho lugar para ele aqui? Eu não tenho lugar. Então, outro ponto interessante, além do disjuntor, eu também preciso de espaço para o meu DPS para proteger o meu inversor. Outro ponto interessante é o aterramento. Eu vejo que os 2 quadros têm aterramento e eles têm ponto de conexão. Então, bacana. Eu tenho que tomar esses 3 cuidados durante a visita técnica para eu saber se o meu sistema fotovoltaico precisará ou não de outro quadro exclusivo para a proteção do meu inversor, o lado CA de corrente alternada do meu inversor. Outro ponto importante em relação ao DPS e aterramento, que muitas pessoas ficam com dúvida,
Thiago, eu preciso fazer um aterramento exclusivo para o meu sistema fotovoltaico, eu posso usar o aterramento da edificação? Olha o que a norma sugere para nós. Quando nós falamos de aterramento, ele tem que ser único, tá? Ele tem que ser único, um aterramento exclusivo para o meu sistema fotovoltaico. Então, aquele aterramento que é funcional da minha rede da concessionária, ele precisa de algum modo chegar no aterramento da edificação, consequentemente aterrar os meus inversores, os meus DPS e os meus painéis fotovoltaicos. Então, você tem que deixar claro isso para o seu cliente, fazer a interligação de todo o sistema de aterramento equipotencializando, desde o aterramento funcional da concessionária até o aterramento de proteção da edificação. Já o DPS ele tem umas pequenas peculiaridades. Por quê? Como que eu vou fazer essa ligação desse DPS? Eu posso colocar ele antes ou depois do meu disjuntor. Então, é esses cuidados que a NBR 5410 traz para nós. Ela fala que o meu DPS ele pode estar pós o meu disjuntor de proteção. Veja aqui eu tenho a rede da concessionária. Então, eu cheguei no meu disjuntor geral, depois dele eu coloquei em paralelo o meu DPS e conectei também as cargas da minha instalação. Essa maneira aqui, a letra B, é a que eu, Thiago, mais utilizo, depois do meu disjuntor, porque aí, caso esse DPS aqui dê algum problema, o meu disjuntor aqui vai atuar. Então, essa letra B aqui, ó, é muito bacana. Ah, Thiago, mas e a letra A e a letra C? Eu posso fazer? Pode, tá de acordo com a NBR 5410. O que eu quis trazer para vocês aqui é essa dúvida. Quando você estiver fazendo o seu projeto fotovoltaico, tente colocar seu DPS pós o disjuntor, porque se caso ele der algum problema, o seu disjuntor irá atuar protegendo todo o seu circuito, hein? Imagina se ele DPS estivesse aqui antes e ele fechasse um curto aqui. Esse disjuntor aqui, ó, não iria reconhecer, então seu condutor iria queimar totalmente até chegar lá no quadro, ou melhor, né, no padrão da concessionária. Então, siga aí. Esse DPS, a instalação dele é essencial para a proteção do nosso sistema, tanto a da edificação quanto do nosso sistema fotovoltaico, tá? Então, a instalação do nosso sistema fotovoltaico. Que dados que eu preciso entender dele? Do meu inversor, eu preciso dos meus dados de saída, que é da parte de corrente alternada, e os dados de entrada, que é da parte de corrente contínua. O que eu preciso na parte de corrente alternada? Qual a potência de saída desse inversor, qual a tensão de saída desse inversor e qual a corrente de saída desse inversor. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem uma potência de saída de 3.000 watts, é alimentado com até 230 volts, então, ou seja, o meu sistema, como nós sabemos, 127 e 220, né? Então, ele fica ali variando entre 216 e 230 e poucos. Então, beleza, ele atende o sistema 220 volts. E a máxima tensão dele, 14,3. Como eu falei com vocês, esses dados de saída tem que ser compatíveis lá com os dados do quadro de medição da concessionária. Então, o quadro de medição ele tem que ser no mínimo 220 volts e ele tem que ser a corrente maior do que 14,3. Como nós vimos anteriormente, é na faixa de 63 amperes, um quadro de medição bifásico aqui da concessionária CEMIG. Já meus dados de entrada, o meu tipo de inversor, o que ele mostra para mim? Qual o número de strings desse inversor? Então eu vejo que ele tem uma string, uma MPPT. Qual o limite de tensão dessa string? Eu vejo que ele está entre 50 e 450 volts. E qual o limite de corrente dessa string? Ela está entre 15,6, 12,5, né? Máxima corrente de entrada por MPPT, 12,5 amperes. Então eu sei que o meu módulo ele precisa ter uma corrente de geração de até 12,5 amperes, a soma das tensões dessas strings, ou seja, a quantidade de módulo que eu colocar, a somatória das tensões geradas por eles, tem que ser de no máximo 450 volts. E a potência também dessa string tem que ser no máximo 3.900. Ah, Thiago, mas a saída não é 3.000? Sim, aqui a gente tem um sistema que a gente fala de oversizing, que ele pode ficar acima de 3.000, beleza? Então, máxima potência dos meus módulos, 3.900, máxima tensão em série dos meus módulos, 450, e a corrente dele tem que ser de até 12,5 amperes de geração. Como que eu vou saber isso? Vou nos meus dados dos meus módulos. Olha que interessante, esse módulo, 545 watts a potência de geração dele. Qual a tensão máxima de geração? Eu venho aqui, ó, máxima potência de geração 545, tensão máxima de geração 41,8 volts. E qual que é a corrente máxima de geração?
13,04 amperes. Ah, Thiago, mas você não falou que era 12,5? Pessoal, esses dados técnicos que os módulos não fornecem é para a geração de teste. Essas gerações de teste, elas são 25 graus Celsius e 1000 watts por metro quadrado a incidência de radiação. Infelizmente, nós aqui no Brasil, o nosso índice de radiação é um pouquinho menor do que isso. Então, podem ficar tranquilos que esse sistema será atendido. Então, você já sabe que o seu sistema pode ter somente uma string e você sabe que agora de 41,8 volts, quanto que era mesmo o meu dados do meu inversor? 450. Então 41,8 eu posso ter no máximo 10, 11 módulos aqui em série. Só que aí que vem um pulo do gato. Por quê? Eu não falei 10 e 11 módulos em série, mas qual que é a potência máxima de entrada? 3.900. Então, se a potência dele é 545, então eu pego 3.900 dividido por 545, você vai ver que eu posso ter no máximo ali 7 módulos em série e não o 9 ou 10 que eu tinha falado anteriormente. Então acabamos de ver todos os dados que nós precisamos para fazer um correto projeto fotovoltaico, que é os dados dos inversores e os dados dos módulos. Agora, pode ser que o seu cliente já te passe isso tudo, ele já te passa o kit, olha, eu preciso do meu projeto com essa quantidade de módulo e esse tipo de módulo, e com essa quantidade de inversores e esse tipo de inversor. Lembrando, os inversores podem ser string ou microinversores. Agora que você entende esses dados técnicos, você pode ter duas opções. A primeira, o seu cliente ele pode passar esses dados técnicos, quanto o padrão de entrada, como que é a edificação, quantidade de módulo, quantidade de inversor. Mas, meu amigo, você ainda tem uma oportunidade de ouro. Por quê? Caso ele não te passe esses dados técnicos, você também pode começar a fazer o dimensionamento de um sistema fotovoltaico. É isso mesmo. Você vai ver com o Vitor os dados técnicos para fazer um dimensionamento de um sistema fotovoltaico. E depois dele eu vou voltar e vou mostrar a você como fazer esse dimensionamento na nossa plataforma Azumi. Então, fique ligado aí com o Vitor e depois vem comigo novamente, hein? Muito bom, valeu Thiago pelas explicações e agora vamos falar um pouquinho de dimensionamento. Vou dar um resumo rápido aqui do que é o dimensionamento para você. Então, para que serve? O dimensionamento fotovoltaico é você determinar ali quais são os equipamentos que você vai precisar instalar naquele cliente para de fato gerar a energia que ele precisa. Então, cada cliente tem uma demanda por energia diferente. Então, você tem que instalar equipamentos diferentes, quantidades diferentes, para atender especificamente aquele cliente. Por isso que o sistema fotovoltaico não é um produto de prateleira que você pega e já entrega para o cliente. É algo personalizado que você tem que fazer de acordo com a necessidade daquele cliente específico, considerando o telhado daquele cliente específico. Então, assim, quanto que o sistema precisa gerar para atender o seu cliente? Quais e quantas placas fotovoltaicas vão ser usadas? Tudo isso são perguntas que você tem que responder para fazer o dimensionamento. Quantos e quais inversores ou microinversores eu vou utilizar? Qual marca, qual modelo, qual potência? Então, tudo isso é dimensionamento. Dimensionamento é nada mais do que você determinar qual que são os equipamentos que você precisa instalar naquele projeto, naquela determinada condição, para atender a necessidade do seu cliente. Então, sempre que eu falo de dimensionamento, eu estou falando de um cliente que tem aquela necessidade. E qual que é a necessidade do meu cliente? Obviamente, todo mundo que já trabalha com energia solar sabe disso, que é um investimento. Energia solar é um investimento. Ele quer reduzir a própria fatura de energia e ele quer gerar a própria energia para não ficar aí dependendo da inflação energética, os constantes aumentos que a gente tem aí dentro da tarifa de energia. Então, quando você está no sistema fotovoltaico, você faz investimento e congela o preço da sua tarifa. É um excelente negócio para o seu cliente final. E quando eu vou fazer o dimensionamento, eu preciso entender algumas coisas do meu cliente. Quais são elas, algumas delas? Quanto que ele consome mensalmente de energia? Ou se ele pretende aumentar esse consumo em algum determinado momento. Porque quando eu faço um sistema para durar determinados, vamos falar assim, 25 anos, obviamente que o seu cliente não vai ter uma ideia se em 25 anos quantos por cento ele vai aumentar do consumo. Mas no curto prazo, se ele já está pretendendo instalar um ar-condicionado, sei lá, o filho dele vai nascer, provavelmente vai aumentar o consumo, a sogra está indo morar com ele, alguma coisa do tipo, se tem alguma coisa que vai mudar, ele tem que te avisar para você considerar isso no seu projeto. Beleza? É o primeiro passo.
Segundo passo, você tem que considerar a irradiação local. Por quê? Onde você vai instalar o sistema fotovoltaico, isso influencia. Então, o mesmo painel fotovoltaico instalado em uma determinada região do Brasil, por exemplo, lá no sul, onde eu tenho menos irradiação solar, não quer dizer que é ruim, é um pouquinho menos. Quando comparado ao Nordeste, que eu tenho muita radiação solar, a mesma placa vai gerar mais energia onde eu tenho mais potência do sol. Então eu tenho que saber onde que eu vou instalar, porque isso vai determinar também no número de painéis fotovoltaicos que eu vou precisar instalar naquela determinada localidade para atender o meu cliente. Quais são as perdas? Então, ou seja, eu vou trabalhar com quais equipamentos? Eu tenho perda no meu cabeamento, eu estou na inclinação ideal, eu tenho sombreamento, quais são as perdas que vai existir ali naquele projeto e qual que é a eficiência do meu sistema. Tudo isso vai ser influenciado no meu dimensionamento. Eu preciso conhecer também os fatores dos meus painéis fotovoltaicos, a potência, a tensão, a corrente, para eu casar com o microinversor ou com o inversor. Quantos inversores eu vou precisar na minha instalação? Em cada inversor, quantos painéis eu consigo ligar por entrada? Então, tudo isso daí você precisa determinar para que você tenha um projeto saudável, funcionando, para que você não tenha problemas de projeto, problemas de geração, prejuízos financeiros com queima de equipamento. Então, tudo isso é o dimensionamento. E, principalmente, qual que é a rede que eu vou ligar meu sistema? É uma rede monofásica, bifásica, trifásica? Isso é determinante para que eu consiga escolher o equipamento adequado para aquela rede. Então, tudo isso envolve a parte de dimensionamento. Então, para eu não ficar só na teoria aqui, eu vou convidar o Thiago agora, que ele vai fazer um dimensionamento completo para você no Azume. Por que no Azume? Para você ganhar tempo. Ninguém fica fazendo dimensionamento na mão. Ninguém. Não existe isso mais, tá? Você tem que ser competitivo. Você está num setor que é tecnológico. Então, você tem que ter tecnologia no seu negócio, sendo você um projetista, um integrador, seja você o que for. Então, eu vou chamar o Thiago para fazer um dimensionamento aqui no Azume e ele vai te explicar o passo a passo de como faz isso na prática. Vai lá, Thiagão. É legal demais, né, quando nós vemos o dimensionamento de um sistema fotovoltaico. Nós compreendemos, né, a quantidade de módulos ou os tipos de módulos, a quantidade de inversor, sabendo que os inversores, né, podem ser microinversores, inversores strings. É muito legal isso que o Vitor acabou de mostrar para vocês. Nós vamos fazer o dimensionamento através da plataforma Azume. Você vai ver aqui comigo passo a passo como fazer esse dimensionamento com o Azume. Lembrando, quem adquiriu o curso até sexta-feira terá acesso a 3 meses gratuitamente do Azume, podendo fazer o dimensionamento igual eu vou mostrar aqui a você. Agora, qual dimensionamento nós iremos fazer? Nós vamos fazer um dimensionamento simples de consumo de 250 kW na cidade de BH, aqui onde eu estou fazendo essa aula para você, no bairro de Cachoeirinha. Então, quando nós vamos fazer um dimensionamento, nós temos que compreender os tipos de módulos, os tipos de inversores e também o local onde nós vamos fazer esse sistema fotovoltaico, porque através do local nós obtemos o que mesmo? O nosso índice de irradiação local. E a plataforma Azume traz isso para nós somente adicionando o local. Olha que interessante. Então, vem comigo, vamos fazer esse sistema fotovoltaico através da plataforma Azume. Então, abrindo ela aqui, ó. Aqui ele tem várias funcionalidades, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora somente a parte de dimensionamento, mas o Azume é uma plataforma, ela é enorme para você que vai se tornar um projetista fotovoltaico. Ao trabalhar com a Azume, além do dimensionamento, você pode fazer diversas outras coisas. Mas vamos focar aqui somente na parte de dimensionamento. Então, primeiro, eu vou fazer uma proposta, eu vou fazer uma nova proposta. O que é que eu preciso entender? Os dados do meu cliente. Então, nossos clientes, eles passaram para nós. Pode ser, como a gente já sabe, o próprio cliente chegar direto para nós, passar os dados dele, ou então o integrador passa os dados do cliente dele para nós. Então, nós vemos aqui, ó, nova proposta, colocamos o nome dele. Eu vou dar um exemplo aqui do meu nome, tá? Como se eu estivesse fazendo um projeto para mim mesmo. Então, coloquei o endereço aqui da minha casa. Eu quero o grupo A ou o grupo B. Como nós sabemos, o grupo A é para sistemas de média e alta tensão e o grupo B para sistemas de baixa tensão. Lembrando também, outro ponto interessante, né? O grupo B nós temos sistemas de microgeração, grupo A, sistema de mini geração, que é sistemas maiores. Então eu vou colocar aqui grupo B de baixa tensão. O nome da unidade consumidora pode ser uma residência, pode ser um comércio, pode ser uma indústria, né? Então você vem aqui e coloca
o nome da unidade consumidora. Então, vou colocar aqui, casa do Thiago. Tipo de unidade consumidora. Nesse caso aqui, o Azum pergunta para nós, é residencial, é comercial, é industrial? Então, residencial. A concessionária, outro ponto interessante aqui do Azum, ele pede que você coloque a concessionária e ele já dá o valor do quilowatt-hora do mês atualizado. Olha que interessante. Então, eu já venho aqui, concessionária, no meu caso aqui em Minas Gerais, é a CEMIG. Então, já tem aqui o valor do quilowatt, taxa de iluminação. Isso aqui a gente consegue aonde mesmo? Lá na fatura de energia do nosso cliente. Então, eu vou colocar aqui a média aqui lá de casa, que é de R$ 36,00. Consumo. Aqui a gente já começa a trabalhar na parte do consumo. Então, a gente já viu que tem que colocar os dados do cliente e também a concessionária em que ele vai estar gerando a energia. Nesse caso, o consumo, eu posso colocar uma média dos 12 meses ou eu posso colocar mês por mês. Nesse caso, o Azum, nós colocamos mês por mês, ele automaticamente vai fazer a média de geração, beleza? Então, eu vou colocar uma média aqui que eu falei com vocês de 250. Dimensionamento, eu quero uma geração 100%, 25% de perdas, nós já explicamos aqui, né? Aquele por conta de poeira e também por conta das perdas naturais dos módulos, né? Porque a gente sabe que os módulos eles têm uma produtividade, né, de 80% durante 30 anos, né, depois que eles têm um decaimento. Então aqui a gente já coloca essas perdas para vocês. Então aqui mostrar a comparação financeira depois da Lei 14.300, caso o cliente queira. Então isso aqui a gente não precisa. Olha que interessante do Azum, ele fala aqui, ó, o que falta preencher. Se eu deixei algo sem preencher, ele mesmo fala, ó, vou clicar aqui, o que está de errado? Rede, eu não coloquei se o sistema é monofásico, bifásico ou trifásico. Olha outra funcionalidade top aqui do Azum. Então, lá em casa, bifásica. Atualizar e continuar. O Azum, ele já gera automaticamente a potência de 2,5 kW pico. Lembrando, essa potência é em função daquele consumo que eu coloquei, que foi de 250 kW. Caso eu quisesse, ou melhor, caso o nosso cliente precise de uma geração maior do que 250, vamos supor que ele queira 500 kW. Então lá eu deveria colocar o consumo em 500, atualizar para vir aqui para a potência ideal aumentada. Então, essa atualização o Azum deixa. Não, a gente vai lá, coloca o nosso consumo ou um consumo maior, caso a gente queira uma geração maior do que o consumo, e ele automaticamente já dá aqui a potência ideal calculada para esse sistema fotovoltaico. Agora, importante, nós vamos entender os kits de fornecedores. O que esses kits de fornecedores possuem? Eles possuem os tipos e quantidades de inversores, podendo ser inversor string ou microinversor, e também a potência e a quantidade dos módulos fotovoltaicos. Então, quem são os fornecedores aqui do Azum? São a Aldo, a Ecore, a Serrana Solar, Soul Energy, PHB e a Solar Inove. Ah, Thiago, mas meu cliente, ele já me passou os dados dos módulos, ele já me passou os dados dos inversores, a quantidade de inversor, a quantidade de módulo, e não é desses fornecedores. Então, como que eu faço? Você vem aqui, criar e editar um kit e coloca esses dados que o seu cliente te passou. Então, depois que você sabe a potência instalada, ou depois que o seu cliente, além da potência instalada, te fornece os dados dos módulos e inversores, você pode vir aqui e cadastrar eles no Azum. Vamos dar um exemplo aqui agora de que eu só peguei o consumo do meu cliente, peguei o local de instalação e eu vou descobrir agora o kit. Vamos lá, vamos entender. 2,5 kW pico, eu vou pegar um kit da Aldo. Então, consultar kits. Então agora nós estamos aqui nos kits da Aldo, potência ideal calculada, 2,15 kW pico. Então o Azum ele não deixa a gente perder esses valores aqui, que é a nossa geração. Aonde que a gente tem que entender se o kit nosso vai atender ou se o kit que nós estamos procurando, ele tem uma potência maior ou menor do que aquilo que é ideal para o nosso consumo, que é 2,15 kW pico. Olha que interessante. Aldo Solar, 2,20 kW pico. De quanto que eu preciso? 2,15. Então esse kit aqui ele tem um pouquinho a mais de geração. Vocês podem ver que ele vai aumentando aqui, ó, 2,3, 2,35, 2,38. Eu posso até colocar mais aqui. Ele vai me dando potências maiores e até mesmo menores. Caso eu queira um pouquinho abaixo desse consumo que eu disponibilizei no Azum, 1,9 kW pico, ele também gera.
Entendido? Através dessa potência, 2,2 kWp, atende o meu sistema que eu quero, que é 2,15, e o que esse kit contém? Eu já vejo aqui que ele possui 4 módulos de 550 watts e ele possui um microinversor de 2 kW. Para você ter dados mais específicos desses módulos e também desse inversor, você vem aqui em detalhes, ele fala, né? Eu tenho 4 módulos, eu tenho um microinversor, eu vou ter uma estrutura de fixação, vou ter os ganchos de telados. Então ele mostra aqui todo o kit da Aldo. Você vem, clica em adicionar, está adicionado, você desce e clica em resumo. Aqui ele mostra novamente o resumo do kit, 2,2 kWp, o valor desse kit, a quantidade de módulo e o tipo de módulo, aqui ele já deixa bem especificado qual módulo que é, e também o microinversor, qual que é, com o código dele aqui tudo certinho. Então o Azumi ele já deixa tudo aqui bem especificado para a gente. Cheguei no meu kit, é esse kit mesmo que eu procuro, concluir. Agora ele vai me dar aqui um resumo de tudo, ó. Meu potência ideal, 2,15 kWp, o consumo mensal que esse tipo de sistema vai abater é de 250 kWh. Ele dá aqui a quantidade de módulo, tipo de inversor, ele dá todo para nós aqui a estrutura e pergunta, o valor do kit é esse. Quero alterar, não quero? Sobre os equipamentos, quero colocar mais algum equipamento, eu posso colocar algum equipamento aqui. Venho, atualizo e continuo. Então, informação gerada, processada. Agora, o meu sistema, eu tenho que calcular o preço dele. O que eu preciso adicionar mais além do meu sistema fotovoltaico aqui? Ah, eu quero colocar um valor a mais, por exemplo, do meu projeto fotovoltaico. Você pode colocar tudo aqui no Azumi, alterando aqui todos os valores, os dados financeiros, tá? Financiamentos, total dos equipamentos, total de serviço, aqui ele mostra tudo, dá todo um exemplo aqui pra gente, se você quiser colocar um lucro aqui bruto, como eu falei para você, você pode colocar mais custo aqui em relação ao seu projeto, então a Azumi tem toda essa estrutura aqui para nós. Ah, eu vou colocar aqui o valor aqui do meu projeto, então, projeto fotovoltaico, vou colocar aqui R$1.000, pronto, R$1.000 está aqui. Ele já mostra isso para a gente, ele já deixa isso aqui tudo atualizado para a gente, tá? Atualizar e continuar, fechei, pronto. Agora ele pede aqui a validade da proposta, para quem que é a proposta, venda do Thiago, nova venda, eu vou validade aqui dia 25 e gerar a proposta. Agora ele vai gerar para nós a nossa proposta comercial, né? Então tá aqui elaborada por mim, coloca aqui meus documentos e olha que interessante, que o Azumi já fornece para nós todo esse sistema. Tá vendo que eu precisei somente saber o consumo do cliente, ou quanto que ele quer de geração, onde que vai ser a instalação dele, o endereço, e também se o sistema dele é monofásico, bifásico ou trifásico, e também a concessionária. Então, esses dados, escolhi o meu kit. Agora eu tenho aqui o consumo médio mensal de energia, consumo médio anual de energia gerada, e ele dá todo aqui para nós a lista dos equipamentos e ele nos dá o famoso gráfico de consumo e geração. Interessantíssimo o Azumi. Então aqui valor com o sistema, valor sem o sistema, né? Então a gente vê a economia que os clientes vai ter. No caso, eu dei o meu exemplo aqui. Então ele dá para nós aqui todo o valor de sistema em relação à quantidade de módulos, inversor, quanto que eu coloquei do meu projeto. Então ele dá tudo aqui para a gente, o valor total do sistema. E aqui o famoso fluxo de caixa que a gente disponibiliza para o cliente, mostrando para ele que a partir do 6º ano, do 5º ano, né, ele já vai ter a economia do seu sistema. 4 anos e 11 meses já vai estar tendo o payback de geração dele. Foi fácil. Foi muito legal, né? Esse dimensionamento aqui através da plataforma Azumi, ela é muito prática e rápida. Outro ponto interessante é que esse dimensionamento, caso o seu cliente tenha te passado, ele também irá fornecer para você a quantidade de inversor, quantidade de módulos e também a potência de instalação, quanto que o seu cliente precisa em relação à geração. Ele vai te passar também os dados de entrada da edificação, como por exemplo, tipo e corrente do disjuntor, tipo de padrão e etc. Então, através desse dimensionamento, ou o seu cliente te passou esse kit que vai ser instalado, agora você tem que ir para o AutoCAD ou alguma outra plataforma em que você vai conseguir fazer esse projeto fotovoltaico. Então, através do Azumi ou através dos dados do seu cliente, você agora
pode ir para o AutoCAD ou qualquer outra plataforma e fazer o que mesmo? O seu projeto fotovoltaico. Que nós projetistas, né, precisamos desses dados técnicos para pôr em prática os nossos projetos fotovoltaicos, meu amigo. Top demais, muito boa explicação, Thiago, parabéns. Cara, é o seguinte, você já aprendeu aqui o checklist dos seus projetos, você já aprendeu o que é o dimensionamento, como fazer o dimensionamento, por que o projeto fotovoltaico é uma área excelente para você entrar devido à recorrência, você vai ter clientes, você não tem que ficar ali se matando todos os meses para conseguir clientes, você vai fazer isso para aumentar a carteira de clientes, mas tem muito cliente que vai voltar e comprar de você de novo, então esse é o poder da recorrência. Então assim, por que, agora relembrando, por que você tem que fazer parte, por que é um bom negócio você fazer parte da turma do curso de projetista? Porque você vai ter acesso ao Azume, o Azume é bônus, 3 meses de Azume para quem entrar. E você vai ter acesso ao Mercado E4. Só essas duas ferramentas, elas já se pagam porque você vai conseguir fazer todo o seu processo de maneira automática e você vai conseguir clientes dentro do Mercado E4. Só esses dois bônus já vale a pena demais. Essas são plataformas profissionais. O Azume é usado por mais de 2.800 empresas. No Mercado E4 já temos mais de 1.000 integradores lá dentro. É um projeto que está escalando realmente porque está tendo muita aderência no mercado porque ele ajuda os integradores. Então faz muito sentido você ter isso também no seu negócio. Lembrando que o curso está aberto, o valor dele é de R$ 1.997, está por 12 vezes de R$ 98,66, ou seja, R$ 994 à vista. É barato demais porque você vai receber todo esse conhecimento, vai receber o acompanhamento do Thiago, você vai poder ter a dúvida com o Thiago, você vai receber acesso o curso de Grupo A, você vai receber acesso ao Azume por 3 meses e 1 ano de Mercado E4. Cara, tá de graça por tudo que você pode oferecer. Um projeto que você fecha, você já praticamente pagou tudo isso. 2 projetos, você já pagou tudo e está no lucro ainda. Então depende da potência do seu projeto, obviamente, porque se você fechar um projeto maior, um que você paga, um que você faz, você já pagou tudo e ainda está no lucro. Então vale a pena demais, lembrando que até dia 18/8 a inscrição, você vai ter acesso a 3 meses de Azume, 1 ano de Mercado E4, curso de dimensionamento do Grupo A e uma mentoria ao vivo com o Thiago. Não deixa para depois, e se você quiser testar, você tem 7 dias, entra lá, tem acesso às ferramentas, participa da implementação do Azume, porque você também vai ter toda uma implementação para você aprender a usar o software. Você tem garantia total de 7 dias, não gostou? Volta, pede seu dinheiro de volta e segue sua vida, tá bom? A gente só quer cliente satisfeito aqui, por isso que a gente cresce, porque o seu sucesso depende, o nosso sucesso depende do seu sucesso. E o certificado é válido em todo o Brasil, é um certificado super válido, super reconhecido, porque nós somos hoje a maior empresa do Brasil, maior escola profissionalizante e também temos as maiores plataformas do mercado. Então clica aqui, faça a sua inscrição, as mensagens de inscrição também vai dentro do grupo do WhatsApp do nosso evento e não deixa para depois. Faça agora essa inscrição, porque quanto antes você entrar, o Thiago já vai te chamar, você já vai bater um papo com ele e realmente ele vai entender como que ele pode ajudar cada vez mais você a alavancar a sua carreira. Beleza? Então, não esquece que amanhã tem aula, não acabou o nosso evento, não. Amanhã a gente vai fazer a aula mais esperada, a gente vai fazer um projeto na prática mesmo. Vamos abrir aqui, ó, a tela do computador, vamos mostrar aqui os diagramas, mostrar a documentação, você vai ganhar um projeto de presente, tudo isso é gratuito, tá? Se você quiser entrar no curso, tem esse investimento, mas tudo isso que eu passei para você é gratuito, tá bom? Te vejo na aula de amanhã, às 20 horas. Um forte abraço, faça sua inscrição e se você já chegar amanhã, feito sua inscrição, você vai acompanhar muito melhor a aula, que você já vai ter acesso ao Azume, ao Mercado E4, já vai ter acesso aos projetos, já vai ter acesso ao Thiago, as suas dúvidas, você vai aproveitar muito melhor a aula de amanhã, tá bom? Um forte abraço, te espero na aula de amanhã, que o evento tá show de bola. E lembrando, visite a gente lá na Intersolar, tá bom? Lembra, anota na sua agenda, se você estiver lá, procura o stand do Azume, que eu, o Thiago, o Túlio, toda a nossa equipe, vamos ter prazer em recebê-lo lá e conversar com você presencialmente. Forte abraço e te vejo lá.